Vou te provar quem vence em uma batalha até a morte entre Miyamoto Musashi vs Soldier Boy, então assista o vídeo. A América nos anos 40 clamava por um símbolo vivo. Criaram um super soldado perfeito, forte, implacável, ícone envolvido em estrelas e listras da glória nacional, com composto V bombeando na veia, escudo no peito e explosões nucleares à vontade. Ele foi o primeiro, o original, a lenda que todos os outros heróis tentaram copiar. Soldier Boy de The Boys é o super machista e brutal que descobriu a verdade devastadora. Seus filhos viraram tudo que ele desprezava. Décadas congeladas não mataram seu ego. Voltou no mundo que seguiu em frente. Mas ninguém esquece o soldado que explode raiva radioativa quando provocado. O falso herói tem uma resistência absurda, a pele funciona como uma blindagem natural. Pra ter noção, já trocou golpes direto com Homelander e não caiu. Em outro momento, foi estrangulado pelo próprio Homelander e ainda assim saiu vivo. Também já levou um golpe totalmente carregado da Starlight, provavelmente o ataque mais forte dela até a terceira temporada. Foi jogado no chão. Segundos depois, já estava de pé. E tem mais, o corpo dele aguenta a própria radiação, uma energia que é comparada à visão de calor do próprio Homelander. Congelamento também não resolve, ele ficou assim por muito tempo. Tentaram perfurar seu olho, mas fracassaram. O próprio Homelander já deixou claro que nem a espada do Black Noir conseguiria cortar a pele dele, mesmo que fosse afiada por 1000 horas. Já tomou um disparo direto dos lasers de Ryan no peito, foi arremessado contra o vidro e ficou bem depois disso. E vale lembrar, esses mesmos lasers já tinham desmembrado e queimado a Stormfront de forma brutal. Também aguenta os lasers do Billy Bruto sem ser derrubado. Tudo isso coloca a resistência dele no nível comparável ao do próprio Capitão Pátria. Ácido corrosivo não o derruba, gás sonífero não funciona. E quando a situação aperta, ainda tem um escudo, que já segurou o ataque do Homelander e do Billy ao mesmo tempo. No geral, lembra até o Soldado Invernal, só que em um nível mais absurdo, você não acha? Mas não é só tanque de dano, a velocidade também surpreende. Sem nem olhar, já interceptou a Kimiko no meio de um movimento e segurou ela pelo pescoço. E isso é relevante, porque a Kimiko consegue reagir mesmo sendo levada em alta velocidade pelo trem-bala. Também já desviou de soco e golpe aberto do próprio Homelander e respondeu na mesma hora com o contra-ataque. Colocando tudo isso na balança, a velocidade fica ali na faixa do som ou até acima, no mesmo nível do Homelander e trem-bala. Agora, quando o assunto é força física, meu amigo, aí ele brilha de verdade. Consegue usar o próprio escudo com um braço só. Um escudo tão pesado que o Hulk normal nem consegue tirar do lugar. Em combate já levantou Billy Bruto sem esforço, e no confronto direto mostrou ser mais forte que Billy. A força geral fica no nível do próprio Homelander. Os golpes são pesados o suficiente para ferir o Capitão Pátria, tanto que 5 dias depois da luta, o Homelander ainda estava cheio de hematomas. Além da força bruta, ainda tem recursos extras. Usa arma de fogo, tem visão baseada em radiação, e solta uma rajada de energia que destruiu um prédio inteiro e matou 19 pessoas. Foi com essa explosão que ele eliminou a condensa Carmesim e destruiu a casa dela. A onda de choque ainda atingiu Starlight de Hulk de longe e derrubou um portão enorme perto deles. E o maior feito vem depois. Na Herogasm destruiu a maior parte do prédio. A explosão matou 7 supers, incluindo os irmãos gêmeos TNT, além de 5 civis e deixou vários outros em estado grave. E tem um detalhe que torna tudo isso ainda mais perigoso. Quem sobreviveu a essa energia perdeu os próprios poderes. Depois da explosão, as pessoas simplesmente não conseguiram mais usar suas habilidades. No fim das contas, Soldier Boy é a prova de que às vezes o aprimoramento realmente funciona e cria algo extremamente perigoso. Maior espadachim do Japão, invicto em 60 duelos, lenda enterrada por séculos. Então a ciência insana decide trazer o samurai de volta e ele acordou faminto. Clone perfeito do original, Musashi ressuscitado não busca paz ou honra, quer apenas continuar de onde parou. Vencer os mais fortes que encontrar. Miyamoto Musashi é o espadachim imortalizado que trata a era moderna como um novo campo de batalha e lutadores como próximas vítimas. Espada, lâmina imaginária ou apenas as mãos, não importa. 400 anos depois, a sede de duelo queima exatamente como no período Edo.
Musashi não é só técnica, o nível de resistência dele também é absurdo. Para começar, ele aguentou um golpe de bug que foi descrito como na velocidade da luz. Claro, isso é hipérbole, mas ainda assim era o golpe mais rápido que Bug tinha até aquele momento. Também suportou os ataques máximos de Hetsu Kaiô sem cair. E teve mais, resistiu ao aperto do Kaoru Hanayama, o mesmo cara que nessa saga chegou a quebrar uma arma só com a força da mão. Inclusive, aguentou um soco direto do Yakuza. E vai lembrar, o Hanayama deu um soco no Yujiro que foi ouvido de muito longe. Falando nele, Musashi também levou um tapa na cara do Yujiro Hama e sobreviveu a um chute nada leve do ogro. Contra o Piccolo, a coisa não melhora, teve parte do corpo arrancado e não demonstrou dor. Também aguenta os golpes do Piccolo enfurecido sem cair. Sobreviveu a um taser de 50.000 volts, aguentou 3 golpes em pontos vitais aplicados pelo Baki. E talvez o maior feito, sobreviveu a um chute do Baki tão forte que parecia que ia arrancar a alma do corpo. Sendo bem honesto, ninguém nesse mundo aguentaria metade disso, vamos cair na real. Agora, onde Musashi realmente se destaca é na velocidade. Logo no início já conseguia reagir ao Baki em curta distância, mesmo com o Baki indo com tudo. A velocidade de reação dele é tão alta que ultrapassa a do Doppo Orochi, a ponto do Doppo nem conseguir acompanhar os movimentos. Também enxerga e desvia sem dificuldades das mini lanças lançadas pelo Hetsu Kaiô. E não só desvia, corta elas no ar. Reage tranquilamente ao chicote do próprio Hetsu. Em um momento dá blitz no Hetsu e ainda o amarra sem que ele perceba o que aconteceu. Consegue cortar balas no ar. O nível geral fica quase massivamente acima da velocidade do som, com reações em milissegundos. E quando enfrentou um Baki mais preparado, conseguiu conter o golpe mais rápido dele a queima-roupa. Além disso, chega a ser comparável ao próprio Yujiro até certo ponto. E o Yujiro já demonstrou ser capaz de desviar de raios. E ainda tem um diferencial enorme, a leitura de combate. Musashi consegue antecipar os movimentos do adversário com análise pura, somado a um nível absurdo de técnica marcial. Agora, entrando em poder ofensivo, quando o Baki viu Musashi pela primeira vez, comparou o nível dele a uma bomba nuclear. Já chegou a derrotar o próprio Baki com um golpe. Se quisesse, teria cortado o Doppo ao meio sem dificuldade. Matou o Hetsu Kaiô mesmo com ele usando Shaori. E isso é importante porque o Hetsu já tinha conseguido anular um golpe da espada do Musashi antes. Também conseguiu parar a investida do Piccolo e ainda contra-atacar. Aí lembrando, o Piccolo conseguia dar um one shot em Triceratops e lutar de frente com os dinossauros gigantes da época dele. Outra coisa, Musashi conseguiu derrotar o Hanayama sem grandes problemas, mesmo com a densidade muscular absurda dele. E fica a reflexão, quem em sã consciência acha uma boa ideia enfrentar alguém desse nível com uma espada na mão? E pra fechar, Musashi já cortou um veículo blindado ao meio. Isso não é força comum, é outro nível. E aí entra uma das habilidades mais perigosas dele. Musashi consegue criar uma espada ilusória que ignora a durabilidade do alvo. Já fez o Baki sentir que tinha sido cortado profundamente, mesmo sem tocar nele. O Baki chegou a sentir como se tivesse sido dividido ao meio. Fez a mesma coisa com Doppo Orochi. Contra o Yujiro, a técnica não funciona totalmente, mas ainda assim conseguiu cortar o cabelo dele sem usar uma lâmina real. E contra Piccolo, isso fica ainda mais assustador. Piccolo nem reagia a tapas, mas com essa técnica sentiu como se estivesse sendo desmembrado, mesmo tendo os músculos densos o suficiente para resistir aos cortes físicos do próprio Musashi. Além disso, a técnica também serve para defesa. Já impediu que o Piccolo arrancasse a mão dele numa mordida. Ou seja, mesmo alguém que aguenta golpes do Baki em Demon Back e ataques de dinossauros, ainda sofre com essa habilidade. No fim das contas, Musashi é o tipo da lenda que talvez fosse melhor ter deixado no próprio tempo. A batalha mortal foi intensa, mas Musashi vence e eis o porquê. Soldier Boy pode ser muito forte, mas Musashi tem força equivalente ou maior, já que é mais forte que Oliver Biscuit, que pode puxar aeronaves no ar. Embora a pele do soldado seja blindada, Musashi já cortou isso. E mesmo se ele não conseguir isso, ele tem as espadas ilusórias que o soldado não pode lidar. A radiação pode ser um problema sim, porém Musashi com as espadas ilusórias poderia impedir ele de usar isso. E o que fecha tudo é que Musashi é muito mais veloz e ainda tem a previsão analítica, que tornaria o soldado bem previsível ao Musashi. Deixe a sua opinião e assista mais vídeos. Musashi vem.